Alguma vez te perguntaste se essa pessoa realmente te ama? E se eu te dissesse que o inconsciente dela, sem que ela saiba, já está a revelar a verdade? Hoje vais descobrir os 7 sinais inconscientes que Carl Jung nos ensinou para saber se alguém te ama de verdade. Todos nós já sentimos essa intuição, essa voz interior que nos diz se alguém nos ama ou não. Mas e se eu te disser que não é apenas intuição? A psicologia profunda de Carl Jung mostra-nos que o inconsciente sempre revela a verdade, mesmo quando as palavras não o fazem. No final deste vídeo, não só vais saber se essa pessoa te ama, mas também vais entender como a mente inconsciente dela está a trabalhar para o demonstrar. Prepara-te para descobrir os 7 sinais que não podes ignorar. Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes da história, ensinou-nos que o inconsciente é como um iceberg. A maior parte está oculta, mas controla tudo o que fazemos. No amor, isso não é diferente. Mesmo que alguém não diga "te amo", diretamente, o seu inconsciente está constantemente a enviar sinais. Hoje, vamos decifrar esses sinais. Mas antes, convido-te a subscrever o canal Claves Cognitivas para não perderes nenhum vídeo. Faz isso agora, antes de começarmos com esta mensagem poderosa. Agora sim, vamos começar. Sinal 1. O contacto visual. O contacto visual é uma das formas mais poderosas de comunicação. É uma linguagem silenciosa que pode revelar sentimentos e emoções profundas, sem necessidade de palavras. Quando alguém te ama, o olhar dele fixa-se em ti mais tempo do que o normal. Não é uma simples casualidade ou um gesto passageiro, mas uma conexão genuína que acontece a um nível inconsciente. O olho humano tem uma capacidade única de transmitir emoções. Ao longo da história, o olhar foi considerado uma janela para a alma. Grandes filósofos, poetas e psicólogos estudaram o impacto do contato visual nas relações humanas. E é verdade. Quando duas pessoas se olham fixamente, cria-se um laço invisível, uma espécie de ponte emocional que fortalece a conexão entre elas. Quando alguém te ama, o seu inconsciente não consegue evitar procurar-te com o olhar. Não importa se estão numa sala cheia de gente, numa festa ou mesmo num ambiente de trabalho. O olhar dele vai dirigir-se constantemente para ti, buscando esse contato visual que vos une de uma forma especial. Este fenômeno tem uma explicação científica. A neurociência demonstrou que o contato visual prolongado ativa áreas do cérebro relacionadas com o apego e o prazer. De facto, olhar nos olhos de alguém que amas pode libertar oxitocina, também conhecida como a hormona do amor, o que reforça os sentimentos de proximidade e afeto. Além disso, a psicologia identificou diferentes tipos de olhares que podem indicar amor ou atração genuína. Por exemplo, quando alguém te ama, o olhar costuma ser quente e fundo, com as pupilas ligeiramente dilatadas devido à emoção que sentem ao ver-te. Também é comum que após um contato visual prolongado, baixem o olhar timidamente ou sorriam espontaneamente, como se não conseguissem evitar demonstrar o seu afeto. Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes do século XX, falava sobre a importância da conexão inconsciente entre as pessoas. Segundo a sua teoria, muitas vezes vemos nos outros aspectos da nossa própria psique, e o contato visual pode ser uma forma de isso se manifestar. Quando alguém sustenta o teu olhar com intensidade, pode estar a ver não só a pessoa que és, mas também a refletir em ti aspectos de si mesmo que ressoam a um nível profundo. Outro detalhe importante é que o contato visual sustentado gera uma sensação de intimidade difícil de replicar com outros gestos. Por isso, em muitas culturas, os casais apaixonados desfrutam de momentos em que simplesmente se olham nos olhos, sem necessidade de dizer uma palavra.
Essa conexão silenciosa fala por si só e reforça o vínculo emocional. Por outro lado, a ausência de contato visual pode indicar desinteresse ou distanciamento emocional. Quando alguém evita constantemente o teu olhar ou só te olha de forma fugaz, pode ser um sinal de que os sentimentos não são tão profundos ou de que existe uma barreira emocional entre vocês. Em contrapartida, quando o amor é real, o olhar torna-se um reflexo desse sentimento, transmitindo segurança, ternura e cumplicidade. Não se trata apenas da quantidade de vezes que alguém te olha, mas da qualidade desses olhares. Uma pessoa apaixonada não só procura o teu olhar com frequência, como também o sustenta com um brilho especial e com um interesse genuíno no que és e no que expressas. Esse olhar não julga, nem pressiona, simplesmente está lá, presente e cheio de significado. O poder do contato visual profundo também foi estudado em experiências psicológicas. Uma das mais famosas foi realizada pelo psicólogo Arthur Aron, que demonstrou que duas pessoas podem desenvolver uma conexão emocional intensa ao olhar-se nos olhos durante 4 minutos seguidos. Este experimento provou que o olhar tem a capacidade de gerar sentimentos de intimidade e proximidade, mesmo entre desconhecidos. Agora, imagina o que acontece quando o contato visual ocorre entre duas pessoas que já sentem uma atração ou um carinho profundo. A conexão que se gera é ainda mais intensa, reforçando os laços emocionais e fortalecendo o amor entre elas. Por isso, se queres saber se alguém realmente te ama, atenção ao olhar. Observa como os olhos se fixam, quanto tempo sustentam o contato visual, e que estes, porque quando verdadeiramente olham, mais alto que palavras. O imitar dos teus movimentos é um dos sinais mais subtis, mas reveladores de uma conexão emocional. Observa cuidadosamente. Quando cruzas as pernas, ela faz o mesmo pouco depois. Se tocas o cabelo durante a conversa, notas como ela repete esse gesto, quase como num espelho. Quando tomas um gole da tua bebida, ela segue nesse movimento quase instintivamente. Esta imitação de gestos, que Jung relacionava com o conceito de sincronicidade comportamental, vai muito além da simples mímica. É uma manifestação do inconsciente coletivo a expressar-se através da linguagem corporal. Uma dança sutil que revela a profundidade da conexão entre duas pessoas. A sincronização de movimentos pode manifestar-se de várias formas. O ritmo, a respiração, acompanha-se a postura corporal, ajusta-se para refletir a do outro. Os gestos com as mãos tornam-se semelhantes, a inclinação da cabeça espelha-se, o tom e o ritmo da voz sincronizam, as expressões faciais refletem-se mutuamente. Os padrões de pestanejar alinham-se, os movimentos das pernas e dos pés coordenam-se. Este fenômeno, conhecido em psicologia como mimetismo postural, é completamente inconsciente. Não é algo que a pessoa planeie ou execute deliberadamente. Surge naturalmente quando existe uma conexão emocional genuína. É como se os corpos estivessem a ter a sua própria conversa silenciosa, uma que acontece abaixo do nível da consciência. A intensidade desta sincronização geralmente está correlacionada com a força do vínculo emocional. Quanto mais forte a conexão, mais evidente se torna este espelhamento de movimentos. É particularmente notável em momentos de intimidade emocional. Quando duas pessoas estão profundamente envolvidas numa conversa significativa, é fascinante observar como este fenômeno transcende as barreiras culturais e linguísticas. Mesmo quando as pessoas não falam a mesma língua, os seus corpos podem iniciar este diálogo silencioso de movimentos sincronizados. É uma linguagem universal do inconsciente, uma forma primordial de estabelecer conexão e empatia.
Esta sincronização de movimentos também tem um efeito de retroalimentação. Não só reflete, como pode fortalecer o vínculo emocional. Quando duas pessoas se movem em sincronia, os seus cérebros libertam neurotransmissores que promovem a confiança e a empatia, criando um círculo virtuoso de conexão cada vez mais profunda. Sinal TR. Priorizar sem esforço. Vou falar-te de algo que talvez já tenhas experimentado. Essa sensação única, quando alguém te faz sentir que és a prioridade dele, sem sequer tentar. Sabes? É fascinante como o cérebro funciona nestes casos. Carl Jung explicava isso através do que chamava de inconsciente coletivo. Essa parte de nós age por puro instinto, sem pensar duas vezes. Quando alguém te integrou tão profundamente na vida dele, priorizar-se torna-se tão natural como respirar. Imagina, isto são 3 da manhã e tens um problema. Escreves-lhe sem pensar, quase pedindo desculpa pela hora, e lá está ele, respondendo a primeira mensagem com toda a atenção focada em ti. Não o faz por obrigação, nem para parecer bem. Simplesmente, o cérebro dele já te catalogou como alguém essencial na vida dele. É como quando tens sede, não te sentas a analisar se deves ou não beber água. Simplesmente fazes. Da mesma forma, há alguém que te colocou como prioridade na vida dele. Não há um processo consciente de deveria arranjar tempo para esta pessoa. A decisão já foi tomada antes mesmo de a situação surgir. Olha, vou partilhar algo interessante. Quando alguém realmente te integrou na vida dele a esse nível, as ações dele denunciam, sem que ele se aperceba. Estão no meio de uma reunião importante e vem a tua mensagem. Imediatamente procuram um momento para te responder. Tem que precisas de ajuda, algo magicamente aparece um espaço na agenda deles. E não é só sobre o tempo, é sobre a qualidade da atenção. Quando estão contigo, estão realmente contigo. Não é aquele tipo de presença a meio gás, em que estão fisicamente, mas a mente está noutro lado. É uma presença completa, autêntica. Te acontece alguém dizer, lembrei-me de ti porque me fez lembrar de ti. Isso não é coincidência, é o cérebro dele a processar constantemente informação com um filtro especial que tem o teu nome. Mas aqui vem a parte mais bonita. Quando isto é genuíno, não parece um esforço ou um sacrifício. É como aquela música que sabes de cor. Não precisas de pensar na letra, simplesmente flui. Da mesma forma, quando alguém te colocou como prioridade, estar aí para ti flui naturalmente. E sabes o que é mais revelador? Essas pessoas não andam por aí a gabar-se do quanto te priorizam. Não precisam de o dizer, porque as ações falam por si. É aquele amigo que chega primeiro quando estás em crise. Aquela pessoa que sempre tem 100 minutos para te ouvir, mesmo que o dia dela esteja um caos. No final, tudo se resume a algo muito simples. Quando é verdadeiramente importante para alguém, ele não precisa de fazer um esforço consciente para te demonstrar isso. O inconsciente dele já tomou essa decisão por ele, e cada ação, cada gesto, cada momento partilhado é apenas uma manifestação natural dessa verdade fundamental. Sinal 4. Proteção. Vou falar-te sobre a proteção instintiva, um fenômeno fascinante que Carl Jung relacionava com o arquétipo do protetor no nosso inconsciente coletivo. Imagina esta situação. Estás a andar na rua com alguém e, de repente, um carro passa perto da calçada. Sem pensar, o teu acompanhante estende o braço à tua frente, criando uma barreira protetora. Este gesto aparentemente simples revela muito mais do que poderíamos pensar. Essas reações instantâneas são manifestações do nosso sistema límbico, a parte mais primitiva do cérebro, que acontece antes de podermos processar conscientemente a situação.
Quando alguém desenvolve este tipo de respostas protetoras em relação a ti, está a revelar um vínculo emocional profundo que nem mesmo ele consegue controlar conscientemente. Mas não falamos apenas de situações de perigo físico. Já reparaste quando alguém te avisa para não beberes algo muito quente ou te lembra de levar um guarda-chuva porque pode chover? Esses pequenos gestos do cotidiano são igualmente significativos. Jung argumentava que este comportamento protetor está profundamente enraizado na nossa psique coletiva, manifestando-se como um arquétipo universal que transcende culturas e gerações. Faz parte do que ele chamava de inconsciente coletivo, uma camada profunda da nossa mente que compartilhamos como espécie. Essas manifestações de proteção podem surgir de várias formas. Um amigo liga-te para garantir que chegaste bem a casa. Alguém segura-te ao desceres escadas, mesmo que não precises. Uma pessoa avisa-se sobre possíveis riscos numa situação, ou guarda-te um pouco de comida porque sabe que vais chegar tarde. O fascinante é que estas reações são completamente genuínas, porque são instintivas. Não há tempo para fingir ou planejar. São uma janela direto para os verdadeiros sentimentos de proteção e cuidado que alguém sente por ti. E não acontece apenas em relações românticas. Este instinto protetor pode manifestar-se em amizades, relações familiares e até entre colegas de trabalho que desenvolveram um vínculo significativo. Quando alguém mostra estes sinais de proteção instintiva em relação a ti, está a comunicar, sem palavras, uma mensagem profunda. Importas o suficiente para que o teu bem-estar seja uma prioridade inconsciente para mim. Este comportamento também tem raízes evolutivas. Como espécie social, sobrevivemos graças à nossa capacidade de cuidar uns dos outros. Esses instintos protetores fazem parte do nosso legado evolutivo, uma manifestação da nossa natureza profundamente social e empática. Já te viste alguma vez a ser o receptor destas demonstrações de proteção instintiva? Ou talvez te tenhas surpreendido a fazê-las por outros. É fascinante observar como estes padrões emergem na nossa vida cotidiana, revelando as conexões profundas que formamos com as pessoas de quem gostamos. Sinal C: partilhar segredos e vulnerabilidades. Vou falar-te sobre algo fascinante que acontece nas nossas relações mais profundas: a abertura emocional e a partilha de vulnerabilidades. Imagina um momento em que alguém te confidenciou algo que nunca tinha dito a mais ninguém. Esse instante é como uma ponte invisível que se constrói entre duas pessoas, criando um espaço sagrado de confiança mútua. Carl Jung falava sobre a sombra, essa parte de nós que escondemos do mundo. Os nossos medos mais profundos, inseguranças e desejos ocultos. Quando alguém começa a partilhar aspectos da sua sombra contigo, está a acontecer algo extraordinariamente significativo a nível psicológico. Esta abertura emocional manifesta-se em diferentes níveis. Primeiro, há as pequenas confissões. Sabes, nunca tinha dito isto a ninguém, mas quando era criança, estes momentos são como pequenas chaves que abrem portas para a intimidade emocional. Depois, vêm as vulnerabilidades mais profundas, partilhar medos existenciais, traumas do passado, sonhos que parecem inalcançáveis. É nestes momentos que a pessoa está a baixar todas as suas defesas, mostrando-se na sua forma mais autêntica e crua. Já reparaste como algumas pessoas te contam as suas histórias mais íntimas quase sem se aperceberem? É como se o inconsciente delas tivesse decidido que és um lugar seguro para os seus segredos mais profundos. Esta abertura emocional não é algo que se possa forçar ou fingir. É um processo natural que surge quando existe uma conexão autêntica. É como um rio que encontra o seu curso natural, flui sem esforço, sem pressão.
Quando alguém partilha as suas vulnerabilidades contigo, está a fazer mais do que contar uma história. Está a dizer, sem palavras: confio em ti o suficiente para te mostrar quem eu sou realmente, sem máscaras nem pretensões. Este tipo de abertura emocional cria um vínculo especial, uma conexão que vai além das interações superficiais do dia a dia. É como se duas pessoas criassem o seu próprio idioma secreto, feito de experiências partilhadas e verdades reveladas. E o mais bonito é que esta vulnerabilidade partilhada tem um efeito transformador em ambas as pessoas. Quando alguém se abre contigo, não está apenas a confiar em ti, está a convidar-te a seres igualmente autêntico, a mostrares a tua própria humanidade. É um ciclo precioso. Quanto mais nos mostramos vulneráveis, mais profunda se torna a conexão e mais seguros nos sentimos para continuar a partilhar. É como uma dança delicada, onde cada passo nos aproxima mais de uma intimidade emocional verdadeira. Já viveste esse momento mágico em que alguém te confidenciou algo que nunca tinha dito em voz alta, ou quando tu mesmo te surpreendeste a partilhar pensamentos que achavas que guardarias para sempre? São esses momentos que constroem conexões reais e duradouras. Esta capacidade de partilhar vulnerabilidades é um dos sinais mais poderosos de amor e confiança. Não é apenas partilhar segredos, é partilhar o ser mais profundo, com todas as suas luzes e sombras. Sinal se busca de proximidade física. Este fenômeno tem raízes profundas no nosso desenvolvimento evolutivo. Carl Jung relacionava-o com o conceito de sincronicidade, essa tendência aparentemente casual, mas significativa, que nos leva a orbitar à volta de quem nos importa. Imagina isto: estás numa sala cheia de gente e há uma pessoa que, independentemente de como acaba, está sempre perto de ti. Não é coincidência. É o sistema límbico, esse cérebro primitivo que age antes da razão, criando uma dança invisível de aproximação. As sinais desta busca de proximidade são súbites, mas reveladoras. A pessoa encontra razões para roçar suavemente o teu braço ao passar em grupos. Ajusta inconscientemente a sua posição para estar mais perto de ti. Os pés ou o corpo dela orientam-se na tua direção, mesmo quando fala com outros. Procura sentar ao teu lado em reuniões, mesmo que haja outros lugares disponíveis. Cria coincidências para partilhar o mesmo espaço físico. Este comportamento é particularmente fascinante porque opera em grande parte fora da nossa consciência. A pessoa pode nem se aperceber de que está a buscar esta proximidade. É o inconsciente dela a manifestar uma atração emocional profunda. A linguagem corporal nestes momentos é reveladora. Observa, para quem nos atrai, como uma flor em busca do sol. É o que os psicólogos chamam de mirroring, ou espelho, quando imitamos certos gestos de alguém que nos importa. Não se trata apenas de contato físico direto. Aí está a questão do espaço. Mostramos que reduzimos a nossa bolha de espaço pessoal com aqueles que nos atraem emocionalmente. É como se os nossos campos energéticos procurassem fundir-se. Esta busca de proximidade tem diferentes níveis de intensidade. Um principiante tímido que casualmente toma o mesmo caminho que tu. Alguém que aproveita qualquer desculpa para um contato físico. Inocente. A pessoa que inconscientemente sincroniza os seus movimentos com os teus, sempre encontrando uma razão para estar no teu espaço pessoal. O engraçado é que este comportamento transcende culturas e épocas, faz parte do nosso código genético como seres sociais. É uma manifestação física da nossa necessidade de conexão emocional. Num mundo cada vez mais digital, estes gestos de proximidade física ganham um significado ainda mais profundo.
São lembretes da nossa natureza fundamentalmente tátil e presencial. Já reparaste como o teu próprio corpo responde à presença de alguém que te atrai? Como inconscientemente procuras razões para estar mais perto? É o teu ser mais profundo, o teu inconsciente, a manifestar uma verdade que talvez a tua mente consciente ainda não tenha processado completamente. Esta busca de proximidade é como uma dança silenciosa, um bailado inconsciente, onde duas pessoas orbitam uma à volta da outra, criando momentos de conexão que vão além das palavras. E o mais bonito é que estes sinais físicos são impossíveis de fingir consistentemente. São manifestações genuínas de uma atração emocional profunda, revelando verdades que as palavras muitas vezes não conseguem expressar. Sinal 7. Reconhecimento em pequenos detalhes. Vou levar-te numa viagem fascinante através de um dos sinais mais súbitos, mais reveladores do amor verdadeiro. Essa misteriosa capacidade de lembrar os mais pequenos detalhes sobre alguém. Sabes, Carl Jung tinha uma teoria interessante sobre isto. Falava de como o nosso inconsciente age como um coletor seletivo de informação, como se tivesse um filtro especial que se ativa quando alguém nos importa profundamente. De repente, cada pequeno detalhe sobre essa pessoa torna-se significativo e digno de ser guardado. Imagina isto, estás numa cafetaria com essa pessoa e sem que peças ela traz-te exatamente o que querias. Café americano, 2 colheres de açúcar, um toque de leite de amêndoa e canela por cima, certo? E tu ficas a pensar como é que ela se lembrou de tudo isto. É fascinante como funciona. Enquanto para o resto do mundo, esses detalhes são informação passageira, para alguém que te ama profundamente, tornam-se dados preciosos que o cérebro guarda automaticamente. Não é um esforço consciente, é a mente dela a dizer, isto é importante, precisamos de guardar. E não se trata apenas de preferências atuais. É essa pessoa que lembra a história que contaste há meses sobre o teu peluche favorito da infância, ou que menciona casualmente aquele restaurante que disseste uma vez que querias visitar. Ou que nota quando mudas ligeiramente o penteado, porque conhece cada detalhe. Como já te aconteceu, alguém surpreender-se e mencionar algo que disseste numa conversa casual há muito tempo. É como se tivessem uma biblioteca dedicada exclusivamente a ti. Cada comentário, cada preferência, cada pequena mania, tudo está catalogado cuidadosamente na mente dela. E o mais bonito é que esta memória seletiva opera em vários níveis. Lã os teus medos para os evitar, os teus sonhos para os apoiar. É como se tivessem um mapa detalhado do teu mundo emocional. É aquele amigo que sabe exatamente que filme sugerir quando estás triste, porque se lembra de todos os que te fizeram sorrir. É essa pessoa que nunca te oferece amendoins, porque mencionaste uma vez de passagem que não gostas. É quem guarda o último pedaço de bolo de chocolate, porque sabe que é o teu favorito. E sabes o que é mais revelador? Quando perguntas como Lam de todos esses detalhes, costumam responder com um simples, não sei. Só porque não é que façam conscientemente. É a delas a trazer em conjunto a memória, um arquivo especial ondeada sobre. É um tesouro que vale a pena conservar. É como se o cérebro dela tivesse um departamento especial dedicado exclusivamente a ti, onde cada nova informação é arquivada automaticamente. Aquele doce que pediste há meses, a marca daquele perfume que gostaste, o nome da tua professora da 3ª classe que mencionaste uma vez. Tudo está lá guardado com cuidado. No final, esses pequenos detalhes são como peças de um quebra-cabeça que forma a imagem completa de quem és.
E quando alguém se dá o trabalho de colecionar cada peça, lembrar cada detalhe, não é apenas memória, é amor a manifestar-se na sua forma mais pura e atenta. É incrível como amor nobre num arquivo perfeito. Há doses de alguém, como se de repente tudo relacionado com essa pessoa especial se tornasse informação vital, impossível de ignorar. Agora que com estas 7 sinais, podes olhar para essa pessoa com novos olhos. Lembra-te, o amor verdadeiro nem sempre se diz, mas sempre se mostra. Se estes sinais estão presentes, o inconsciente dela já te escolheu. Não ignores isso. Se este vídeo te ajudou a entender o amor numa perspectiva mais profunda, dá um like, partilha-o com alguém que precise e subscreve-te ao canal Claves Cognitivas para mais conteúdo que transformará a tua vida. Até a próxima.